De volta e ao vivo, como sempre, né? O Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 12 de janeiro de 2015, ao vivo e em cores, com a sua participação muito mais colorida. O Hora da Verdade fica, né? Então participe nos seus questionamentos, nas suas perguntas para o professor Rodolfo Bernardi Neto, gestor do polo da Unicesumar aqui em Poços de Caldas, sobre cursos à distância, né? A gente conversando com ele sobre esse assunto. Bem, vamos reforçar então esse conceito, professor Rodolfo, sobre essa questão do diploma que o aluno recebe após o curso à distância. Às vezes o aluno pergunta, por exemplo, além da questão de ser um curso reconhecido, que o senhor bem citou aqui, e o mercado de trabalho, ele aceita um diploma de um aluno que sai de um curso à distância, ou existe um preconceito? Como é que funciona no mercado de trabalho essa receptividade ao aluno que faz um curso de AD? Olha, William, tem dois aspectos. Primeiro que, sem entrar no mérito do preconceito, o aluno que fez um curso à distância só será identificado que fez um curso à distância se ele disser, se ele se manifestar. Porque o diploma não sai absolutamente nada em relação ao curso, se ele fez à distância ou fez presencial. É uma portaria do Ministério da Educação para evitar alguns preconceitos que existiam anteriormente, que o diploma saia sem a informação que o curso foi feito na modalidade à distância ou presencial. Porque a validação é o mesmo, os dois são válidos. Entendi. Tá? Outra coisa é em relação ao mercado de trabalho. Se eu disser para você que nunca houve preconceito, eu vou mentir. Claro. Quando ele surgiu, havia sim. As pessoas não tinham tanta... O preconceito nasce do desconhecimento, primeiro. Sim. Tá? Quem conhece... Da falta de informação. Da falta de informação. Quem conhece, quem aprofunda, sabe o que está trabalhando, derruba o preconceito. Então, o preconceito existia porque não se acreditava que quem pudesse fazer uma faculdade, longe do professor, a pessoa saísse bem informada. Isso caiu por vários aspectos. Primeiro, as avaliações que o Ministério da Educação faz no ENAD, que é a prova do aluno, comprovou, durante o passado tempo, que o aluno de educação à distância sai tão bem ou melhor qualificado do que o aluno presencial. Eu conversava aqui nos bastidores contigo, né, e você que está nos assistindo. As notas que a Unicesumar tem aqui em Poços de Caldas nos leva a ser a melhor instituição de Poços de Caldas. E são alunos à distância. E eles fizeram a prova. Não é nós que fizemos a prova. Então comprovou que o aluno fez. E o mercado já comprou isso. Hoje você já tem claramente alguns processos de seleção que buscam alunos que fizeram modalidade à distância, às vezes até preferencialmente, porque um aluno que sai com capacidade de disciplina um pouco acima do presencial, ele precisa de disciplina para fazer um curso à distância, autonomia, facilidade de pesquisa, relacionamento via internet online com outras pessoas, com pesquisa, capacidade de pesquisa, estudo individual, tudo isso o aluno consegue adquirir essas competências e habilidades durante o curso, senão também ele não faz o curso. Então o mercado comprou, não há diferença no diploma, tá? E o aluno aprende. Então não tem por que ter dúvida nenhuma em relação à modalidade. Agora, para ingressar num curso de AD, é necessário algum vestibular? Quais são os pré-requisitos para isso? Funciona como uma faculdade normal. Ele tem que fazer o vestibular. O nosso vestibular na Unicesumar aqui em Poços de Caldas é um vestibular agendado. É um vestibular que o aluno faz... O vestibular não é à distância? Não. O vestibular é à distância. É à distância. Entre aspas. Sim. O aluno vai ao polo, ele tem que se identificar, e a prova dele é ofertada via internet, à distância, só que é uma prova para cada aluno diferente. Entendi. É um banco de questões, e é montada a prova, e ele faz a prova naquele momento. A hora que ele termina a prova, já sai o resultado, se aprovou ou não, devido a uma pontuação mínima que é exigida. Tem gente que reprova? Tem gente que reprova. Tem que fazer com seriedade desde o processo seletivo, desde o vestibular. Mas se eu colocar 10 alunos fazendo prova ao mesmo tempo, serão 10 provas diferentes. Então o aluno faz a prova também nessa forma de modalidade à distância. O que permite, por exemplo, um aluno que venha de Andradas, venha de Caldas, faça o seu vestibular, saiba o resultado e pode até fazer a matrícula já no mesmo momento. Agora, vamos conhecer um pouquinho, porque, na verdade, a Unicesumar mesmo, ela fica em Maringá. Isso, exatamente. No Paraná. Aliás, antes de entrar no mérito da pergunta que eu ia fazer, eu tenho observado que a maior parte, não sei se eu observei apenas um lado e, de repente, não é isso o conceito geral, mas eu tenho observado que a maior parte dos cursos à distância são do sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Existe alguma explicação óbvia para isso? Isso realmente... existe? Existe. O primeiro curso no Brasil veio da Unisul, que é lá de Florianópolis. Tá? Depois veio a UBRA, do Rio Grande do Sul. A Unopar também foi uma das primeiras, em Londrina.
E Curitiba, com outras, com o Ninter e outras instituições, também veio logo atrás. E veio daí o Unicesumar. Então, o grosso do Sul, primeiro por ser uma cultura miscigenada com a Europa. Isso facilitou a entrada do modelo de educação à distância. Nós temos lá colonização alemã, polonesa, italiana, muito forte, o que permitiu com que as pessoas tenham menos preconceito em relação a essa modalidade. E eles compraram a ideia. Hoje, claro, outras instituições no Brasil têm cursos também de qualidade espalhados por outras regiões, mas o grosso das instituições ainda vem do sul do país. Eu sempre vejo, não, do sul, né? Eu sempre fiquei meio curioso para saber a razão disso. E, na verdade, a gente, né, da sua própria explicação, já vem exatamente aquilo que já se sabe, né, por teoria. O sul do país, geralmente, são estados mais avançados, né, que geralmente muitas iniciativas, muitas inovações acabam surgindo lá e se espalhando por todo o Brasil. Então, não seria diferente, aí, por exemplo, em relação a isso. Mas vamos conhecer um pouquinho o Polo Unicesumar aqui em Poços de Caldas. Onde está localizado, quais são os cursos que oferece, enfim, vamos dar um conceito geral sobre a Unicesumar. Ok. Nós estamos instalados bem aqui no centro da cidade, ali na Rua Junqueiras, número 150. Em frente ao parquinho? Isso, ali, né? Em frente ao parquinho. É uma casa já bem conhecida aqui de Poços de Caldas. É uma casa bonita, né? Com um modelo mais antigo, assim, né? Infelizmente, talvez a gente tenha que sair porque está ficando pequeno. É um bom problema. Bom problema, né? Um bom problema. Nós nos instalamos lá em fevereiro de 2012. Agora, em fevereiro de 2013, nós vamos completar 3 anos. 2015, perdão, vamos completar 3 anos. Nesse período, nós decuplicamos o número de alunos. Crescemos quase 1000%. Nossa. Claro que tínhamos pouco aluno. Claro, tinha escreveu 10 agora. Tinha um pouco mais que isso, sim, claro. Mas crescemos muito bem, mas ainda estaremos lá durante este ano, então você que quiser conhecer com mais detalhes, vá lá na Junqueiras, número 150, bem no centro. E a ideia é concentrar um polo, porque você disse, provavelmente a gente tem que mudar, mas não tem como, não sei, né, é uma questão claro, de negócios, mas não tem como permanecer com um local aqui e com outro, ou é mais difícil? A ideia é concentrar O ideal é concentrar... Primeiro tem uma questão legal. O Ministério da Educação exige que você tenha o endereço registrado e autorizado pelo Ministério. Entendi. Se a pessoa entrar lá no site, como eu disse, no Ministério, você vai olhar que o nosso polo, na Junqueira 150, está lá com o endereço cadastrado no Ministério da Educação. Se nós mudarmos de endereço, teremos que pedir autorização para o Ministério vai ter que avaliar o ambiente e cadastrar novamente. E depois é uma questão de gestão realmente. Mesmo, o aluguel em Poços não é barato. Ainda mais na área central da cidade. Na área central. Então, se você se movimentar, você tem que concentrar esforços. E hoje nós oferecemos aqui na Unicesumar 27 cursos de graduação. Todos eles são ofertados no nosso polo e temos turmas em andamento. Porque o nosso modelo foi implantado para ser uma turma nacional. Nós não precisamos ter uma turma no polo. Embora eu tenha muitos alunos em todos os cursos, eu tenho cursos pequenos, por uma característica do próprio curso. Cursos na área de informática, você capta menos alunos, mas o volume de alunos nacional permite a abertura da turma. Sim. Tenho cursos com muita frequência, pedagogia, um clássico na educação à distância, tenho mais de 100 alunos em pedagogia, eu tenho curso de processos gerenciais também com mais de 100 alunos. Então, isso forma de sobra uma turma no polo. Mas os 27 cursos que o aluno quiser fazer, eu vou citar alguns rapidamente, mas com detalhe você pode entrar no site e conhecer o curso. O vestibular está aberto, agendado, nós estamos em plena campanha, vai até fevereiro a nossa campanha, você pode conhecer com detalhes. Mas nós temos administração, ciências contábeis, serviço social, um curso que aumentou muito a procura, serviço social, bacharelado, são cursos de 4 anos. Nós temos o curso de marketing, nós temos o curso de processos gerenciais, nós temos vários cursos de gestão, informática são 3, gestão de tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas para a internet. Agora, quando você fala disso, a gente pensa naquela questão da teoria versus prática, né? Porque às vezes o aluno fala assim, mas será que eu vou praticar aquilo que eu estou aprendendo? De que maneira que eu pratico? Porque, teoricamente, né, nas aulas e tal, é interessante. E existem, talvez, cursos que provavelmente, não sei, talvez no futuro até sejam realizados via educação à distância, via EAD. Mas a dificuldade de alguns é exatamente a questão prática, né? Como é que se harmoniza isso na Unicesumar, a relação entre a teoria e a prática?
Eu vou dar 2 exemplos bem clássicos. Alguns cursos, principalmente os cursos da área social e econômica, é possível você trabalhar a prática com estudos de caso. Sim. Tá? Isso é muito comum em Claro. economia, administração, em ciências contábeis. E isso nós fazemos no nosso modelo. Todos os nossos cursos nessa área têm a prática, com estudo de caso. O aluno tem estudo de caso, tem um modelo de estudo de caso, tem o estudo de caso gravado e ele vê o estudo de caso como ele faria numa aula presencial. O aluno de curso de administração presencial não sai dali para fazer uma prática numa empresa. Ele faz a prática dentro da sala de aula também. Sim. Agora vamos para um curso mais prático. O curso de gastronomia. Eu ia falar exatamente disso, que eu estou vendo o folder seu aí sobre gastronomia, traz um folder muito bonito. Curso à distância de gastronomia, fiquei pensando, como assim? Aliás, como não vou comer? Essa é uma das maiores dúvidas. É. Porque o aluno fala, mas gastronomia, eu preciso da prática. Claro que precisa da prática. O curso de gastronomia, ele é amplo, ele não tem só a cozinha, tá? Sim. Não tem só a culinária, que o pessoal costuma claro. dizer. O curso de gastronomia tem disciplinas relacionadas com eventos, tem disciplinas relacionadas com logística, com legislação, com gestão de pessoas. Quem trabalha com gastronomia vai dirigir equipes. Ele precisa ter o curso de gestão de pessoas, de equipe. Sim. Tem a disciplina de cultura, formação sociocultural, para ele conhecer os ambientes em que vai trabalhar. Mas, claro, o forte é a produção de alimentos. Como é que funciona a prática disso? Só tem 2 cursos de gastronomia no Brasil, nós somos o segundo. O primeiro é da Anhembi Morumbi, em São Paulo, e custa o dobro do nosso. Ele tem presencial e tem à distância. O preço lá é mais salgado. Bem mais salgado. Por Né? falar em gastronomia. Não é no alimento, é bem mais salgado mesmo. E tanto no presencial é o dobro do que o nosso presencial, nós temos o presencial em Maringá, quanto a distância é o dobro do que o nosso à distância. Como que nós vamos fazer a prática disso? Quando o aluno frequenta uma aula de gastronomia, ele acompanha a prática do professor com uma equipe. O professor vai fazer a prática e coloca lá, dá uma aula para 10, 12, 15 alunos que estão assistindo aquela prática. O aluno não faz. O aluno não faz o prato. O aluno só assiste o professor fazer o prato. Então não tem uma cozinha. Tem uma cozinha. Tem uma cozinha montada. Tem uma cozinha montada. Isso no presencial. Perdão, presencial. no presencial. Então No presencial. O professor está lá com... Perdão, gente. Ó, no presencial. O professor está lá com 15 alunos, 20 alunos e preparando um prato. Um salmão, por exemplo. Sim. Ele vai fazer o prato. Não serão feitos 20, 30 pratos diferentes. Perfeito. Então o aluno vai assistir aquilo. E se ele se distrair um pouquinho, ele perdeu uma parte da prática. E aí ele chegar em casa, ele vai ter que fazer o dele, conforme a orientação que o professor deu. No nosso caso, nós temos uma cozinha, estúdio, em que o professor vai preparar cada prato, vai gravar isso passo a passo, e o aluno vai assistir isso em casa, ou no nosso polo, cada prato. E ele pode aí fazer o prato dele ao mesmo tempo que o professor vai estar fazendo. Interessante. Tá? E não é só isso. E se o aluno não fizer? Bom, aí tem você dá, você cobra, né? Claro. Existe o que nós chamamos de mapa. O aluno vai produzir um mapa de aula prática, vai fotografar os passos do prato dele e vai mandar para o professor lá em Maringá. Para ser avaliado. Para ser avaliado. Isso vai valer 30% da nota dele. Se ele não fizer as aulas práticas, ele não fecha a disciplina. Então, ele vai ter que fazer. Então, na verdade, ele pode fazer várias vezes, né? Então, a prática à distância tem que ser adaptada, sim. Mas existem alternativas perfeitas para se fazer a prática no curso à distância. Bem, a gente, né, bem próximo, falando sobre o curso de educação à distância, né, oferecidos aqui em Poços de Caldas pela Unicesumar, e nós estamos conversando com o professor Rodolfo Bernardi Neto e a sua participação pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Vou fechar esse bloco aqui com uma pergunta em relação ao perfil do aluno, porque a gente tem notado, me parece, que os alunos que estão optando nesse momento até bem jovem da educação à distância no Brasil, pessoas mais adultas, no sentido assim, de 30 para cima, não sei se esse é realmente a faixa etária, mas pessoas mais jovens ainda parece que têm um certo receio em relação. Então eu queria perguntar ao professor sobre essa questão da idade e também sobre o perfil. Por que qual o aluno, assim, vai pensar, mas para eu fazer um curso à distância, qual o meu perfil, vamos dizer, psicológico que eu tenho que ter para enfrentar um curso à distância? Já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.